Por inúmeras vezes, a ficção científica, a magia de Hollywood e os videogames brincaram com a ideia de atravessar um portal e entrar em novos mundos e dimensões alternativas. Mas e se isso fosse de fato possível? Bom, acontece que algumas pessoas acreditam que é. E em alguns casos, isso pode não ser tão impossível quanto parece. De lugares antigos de tirar o fôlego, e ilhas africanas amaldiçoadas, até espaços comuns, mas com propriedades extraordinárias. Vamos investigar alguns lugares misteriosos que poderiam ser portais para outros mundos. Vida em Marte. Uma vez o grande cantor David Bowie questionou: será que existe vida em Marte? Mas falando sério, será? Bom, no ano passado, uma imagem de satélite divulgada pela NASA deixou muitas pessoas convencidas que, de fato, havia vida em Marte. Mas será que existe alguma verdade nisso? Vem comigo descobrir. Já faz mais de 10 anos que o Mars Curiosity Rover está vasculhando o planeta vermelho até seus detalhes mais íntimos, permitindo que os terráqueos descubram mais sobre o nosso planeta vizinho. Você sabe como é, coisa de vizinhos próximos. De qualquer modo, no ano passado, o Curiosity capturou uma coisa surpreendente. Uma coisa que muitos acreditam se tratar de um portal em Marte. E como a definição de portal no dicionário também inclui porta, portão e qualquer outra entrada ou acesso, essa descoberta fez com que algumas pessoas especulassem se esse poderia ser o portal para um mundo subterrâneo extraterrestre. E quem sabe quais segredos estão escondidos atrás daquela porta. Bom, segundo a NASA, pouca gente. De acordo com o porta-voz da organização, o que vemos na imagem é apenas um processo geológico natural. O professor David Rothery especula que talvez sejam os restos desgastados de uma duna de areia que se solidificou. Isso sem mencionar que a suposta porta tem apenas cerca de uns 30 centímetros de altura. Isso quer dizer que se existem homenzinhos verdes vivendo por ali, eles devem ser muito, mas muito baixinhos. A NASA ainda vai mais longe para refutar as alegações que atribuem a suposta porta dos alienígenas, e diz que trata-se de algo conhecido como pareidolia, que, resumindo, é a forma como o nosso cérebro atribui significados familiares a padrões visuais totalmente aleatórios. Então, segundo as conclusões oficiais, eu sinto dizer que esse não se trata de um portal secreto para o mundo alienígena escondido em Marte. A menos que eles queiram precisamente que a gente acredite nisso. NASA, você não me engana com essas suas evidências científicas e explicações razoáveis. Acho que eu tenho que sair um pouco mais de casa. Foz d'Yonne. Na região da Borgonha, na França, é possível encontrar um dos locais mais intrigantes do país, a Foz d'Yonne. Embora despeje 311 litros de água por segundo, nunca foi encontrada a fonte original de todo esse líquido, e as lendas dizem que se trata de uma mina sem fim. Ou, ainda melhor, um portal para outro mundo. Usada como fonte de água potável e como local de adoração desde o século VII. A mina foi protegida por uma mureta circular de pedra em 1758, o que a deixou com essa impressionante aparência de portal interdimensional. De fato, as pessoas que têm fé em coisas espirituais em geral acreditam que o círculo tem um significado místico de poder intenso. Devido ao seu formato não linear, os devotos sugerem que o círculo representa o ciclo sem fim da energia e do crescimento, ampliando os poderes psíquicos daqueles que se aproximam. E com certeza, essa fonte circular já estimulou a imaginação de muitas mentes durante séculos. Durante o século XVIII, os moradores da região olhavam para as profundezas da fonte, imaginando o que poderia estar escondido debaixo da superfície. Algumas pessoas até ousaram mergulhar na fonte, mas em geral elas desapareceram sem deixar qualquer sinal, o que reforçou a crença local de que ou se tratava de um portal de verdade para outra dimensão, ou que uma serpente gigante habitava suas profundezas e devorava as vítimas. Mas tirando o misticismo e o folclore de lado, as propriedades de portal da Foz d'Yonne são bastante palpáveis, já que nenhum explorador jamais conseguiu chegar ao seu fundo. Nos últimos 50 anos, apenas 4 pessoas se aventuraram em Foz d'Yonne, e apenas uma conseguiu sair com vida. O mergulhador francês chamado Pierre-Éric Desienne, em 2019. Ele conseguiu descer 70 metros, mas não encontrou nenhuma pista sobre a origem da água que estava jorrando ali, nem a serpente gigante e nem o portal. Algumas teorias dizem que a água viaja por dezenas de quilômetros através de cavernas subterrâneas até chegar à fonte, embora outras pessoas prefiram se apoiar em superstições. Como os franceses diriam, a verdade é que existe um certo je ne sais quoi sobre a Foz d'Yonne. Será que ela desce até as profundezas da Terra e serve de entrada para um mundo desconhecido, bem abaixo de nosso mundo da superfície? Bom, eu não sei a resposta para isso. Mas falando de um mundo abaixo da superfície... Terra Oca. Muitas descobertas científicas importantes foram feitas por aqueles que ousaram pensar fora da caixa. Por exemplo, o cometa Halley,
Foi descoberto por Edmund Halley, que também tinha umas teorias menos conhecidas, porém bastante estranhas, sobre o mundo em que vivemos. Em 1692, Halley publicou a teoria da Terra Oca. Ele propôs que a Terra era constituída de 3 cascas ocas concêntricas, que nem aquelas bonequinhas russas chamadas matrioshkas, mas em uma escala planetária. No entanto, foi apenas 75 anos depois, já no século XVIII, que o matemático Leonhard Euler desenvolveu a teoria ainda mais. Euler propôs que a Terra era totalmente oca, sem as cascas concêntricas, mas com o Sol em seu centro. De acordo com Euler, os polos norte e sul do planeta poderiam ser, na verdade, os portais para dentro da Terra Oca, e que seu interior era o lar em potencial de uma civilização avançada, que possuía tecnologias inovadoras. Parece loucura, eu sei, mas espera aí que as coisas vão ficar ainda mais esquisitas. De acordo com um livro publicado na década de 1990, o renomado explorador norte-americano, Almirante Byrd, encontrou a Terra Oca em primeira mão, em uma viagem documental ao Ártico e ao Polo Norte. Seu diário, publicado pela primeira vez no livro, revela que durante uma expedição, em 1947, o almirante Byrd encontrou a entrada para dentro da Terra Oca, que Euler havia teorizado. Ainda de acordo com o diário, ele observou, e eu cito, um vale verdejante abaixo da superfície, que ele mesmo descreveu como errado e anormal, já que ele parecia flutuar sobre uma imensidão gelada. À medida que se aprofundavam para dentro da Terra Oca, ele e sua equipe deram de cara com uma civilização inteligente, com tecnologia ultra avançada. Por mais fascinante que isso possa parecer, não existe qualquer evidência que prove que as alegações do livro são, de fato, verdadeiras, e nem que o suposto diário foi escrito pelas mãos do almirante Byrd. O explorador já havia falecido, muitos anos antes do diário ser publicado. Então, é óbvio que ele não poderia atestar a autenticidade da obra. E para piorar ainda mais essa história, o grande problema era que o almirante Byrd esteve de fato na Antártida, e não no Ártico, durante a época que o livro descrevia. E mesmo que a descoberta da Terra Oca tivesse acontecido na Antártida, Byrd fez a sua viagem acompanhado de uma grande equipe, e nenhum dos membros jamais divulgou nenhuma história dessa natureza. Então, seja no Polo Norte ou no Polo Sul, é possível que exista esse suposto portal para a Terra Oca? Bom, provavelmente não. Assim como não é provável que o tal diário secreto tenha sido escrito pelo próprio almirante Byrd. Mas, por outro lado, a Antártica tem mais de 14 milhões de quilômetros quadrados de área. Quem sabe que tipo de mistérios colossais podem estar escondidos bem debaixo da superfície gelada? Estranhamente, em 2018, pesquisadores descobriram que alguns buracos estranhos estavam aparecendo no gelo do Ártico. Embora não tenham chegado a uma conclusão sobre o que está causando isso, eles suspeitam que seja o resultado do derretimento superficial, possivelmente causado pelo aquecimento das fontes subterrâneas. Mas com certeza, essas coisas estimulam a imaginação, como esse buraco peculiar que se formou em uma geleira na Antártida. Embora seja provável que ambas as situações sejam causadas apenas pelo derretimento do gelo, tem uma parte em mim que quer acreditar que esses são os portais que levam para a única e exclusiva Terra Oca. Mas e você? O que acha disso tudo? Diz aí nos comentários abaixo. A dimensão Disney. Caminhar pela rua principal, que leva até a Disneylândia, faz você sentir como se estivesse atravessando um portal para uma terra mágica, cheia de desenhos animados e contos de fadas. Mas em 2016, um visitante notou algo que parecia um portal direto para o inferno, se formando no céu sobre o parque da Disney, na Califórnia. Assustador, não é mesmo? O visitante, chamado Kyle, explicou que quando ele tentou olhar mais de perto, o aro parecia ter pequenas criaturinhas nadando em suas bordas, que se pareciam com pequenas aves. Enquanto Kyle testemunhava o fenômeno bizarro, ele descreveu que estava sentindo algo estranho em suas entranhas, como se um portal alienígena estivesse prestes a abrir para abduzi-lo. Mas parece que há uma explicação plausível para tudo isso. Veja bem, os shows nos parques da Disney, em geral, usam muitos recursos pirotécnicos, e os anéis de fumaça são um subproduto comum. Então, é muito mais provável que nessa situação em específico, Kyle não estivesse vendo um portal alienígena. Mas e quanto àquela sensação anormal em suas entranhas? Bom, pode ser que ele tenha comido fritura demais. Mas ainda existe uma outra teoria. Há uma chance, embora muito pequena e bem improvável, que Kyle tenha visto um buraco de minhoca. Mas o que é isso? Você deve estar se perguntando. Bom, para poder explicar, vamos ter que dar um mergulhinho em um assunto que é muito querido por aqui, a física. Acontece que até a criação da teoria da relatividade de Einstein,
O nosso entendimento do espaço era muito simplista. Acreditava-se que as propriedades físicas do espaço eram mais ou menos as mesmas por toda sua extensão, seguindo as mesmas regras da mecânica clássica. No entanto, Einstein descobriu que quanto mais rápido um objeto viaja pelo espaço em relação a outro objeto, mais lenta é a percepção de tempo do primeiro objeto. A partir disso, concluiu-se que o tempo e o espaço podem ser interpretados como dimensões interconectadas dentro de um mesmo contínuo. O entendimento de Einstein sobre o espaço pode ser comparado à superfície de uma cama elástica, e a gravidade de um objeto pode de fato causar deformações no espaço e no tempo, atraindo as coisas em sua direção. Então, se o espaço e o tempo podem ser deformados, alguns especialistas teorizam que pode ser possível que uma força especial consiga efetivamente fazer um buraco no tempo-espaço, o que criaria um buraco de minhoca, conectando de maneira instantânea dois pontos separados por uma vastidão no espaço. É claro que tudo isso é muito complexo, mas se um buraco de minhoca estivesse se abrindo, ele teria uma aparência similar ao que Kyle testemunhou na Disneylândia. Um grande vórtice distorcido se formando na atmosfera e sugando a luz. Só que em um buraco de minhoca de verdade, a luz ao redor estaria se deformando em um formato esférico, e os líderes mundiais estariam muito mais interessados no que estava acontecendo. Espelho, espelho meu. Em Alice através do espelho, que é a sequência do filme Alice no País das Maravilhas, a garota se aventura do outro lado de um espelho. Lá, ela encontra um universo paralelo, em que tudo é invertido. É claro que tudo isso não passa de fantasia de um conto infantil, mas algumas pessoas realmente acreditam que existe alguma coisa escondida do outro lado dos espelhos. Essas pessoas afirmam que os reflexos são uma forma fácil dos espíritos e seres superiores acessarem nossa realidade, e citam como evidência truques antigos como dizer Bloody Mary 3 vezes em frente ao espelho para fazer o fantasma de uma mulher aparecer. Bom, isso com certeza é absurdo, mas será que existe alguma verdade por trás dessa superstição? Mesmo que seja apenas no aspecto psicológico? Bom, em 2010, pesquisadores da Universidade de Urbino fizeram um experimento onde eles pediam aos participantes que eles encarassem intensamente seus próprios reflexos em um quarto mal iluminado. Todos ficaram muito surpresos que em menos de um minuto, os participantes começaram a apresentar anomalias psicológicas, em que seus rostos pareciam distorcidos, além de outras formas e rostos sinistros que apareciam no espelho. Muito parecido com o que acontece no truque da Bloody Mary. Isso é chamado de efeito Caputo, e acredita-se que ele seja causado porque quando você encara um objeto imóvel, ou nesse caso o seu próprio rosto, por muito tempo, os neurônios em nosso cérebro, responsáveis por processar a visão, diminuem a sua atividade, fazendo com que detalhes comecem a desvanecer. Com a redução da informação visual, nosso cérebro tenta preencher as lacunas, usando dados baseados em nossas expectativas e experiências, gerando alguns resultados bem perturbadores, de vez em quando. Então, de maneira surpreendente, devido às habilidades dos espelhos de distorcer nossos cérebros, incrivelmente suscetíveis, e de nos fazer enxergar coisas que não pertencem ao nosso mundo, talvez possamos considerar que eles sejam portais para a dimensão perturbadora da nossa própria psique. O Portão dos Deuses. Nas montanhas de Raiú, perto do lago Titicaca, no Peru, os xamãs locais fazem com frequência seus rituais em uma grande pedra, chamada Aramu Muru, que é mais conhecida como o Portão dos Deuses. Há várias gerações, os místicos locais acreditam que a pedra serve como passagem para outra dimensão, o que fica evidenciado pelo enorme portal que foi entalhado centenas de anos atrás, enquanto as pessoas de pensamento mais literal enxergam a estrutura apenas como uma grande escavação abandonada, que foi deixada inacabada pelos construtores do Império Inca. Os moradores da região insistem que há algo peculiar por ali. Eles falam sobre as pessoas que são acompanhadas por luzes estranhas e que desaparecem pelo portal. Eles também contam que muito tempo atrás, um disco de ouro caiu dos céus nessa região e foi parar nas mãos do grão-sacerdote Amaru Muru. Dentro do menor sulco da rocha, existe uma pequena depressão circular em seu centro, que se acredita ser onde Amaru Muru colocou o item celestial. Dessa forma, ele ativou o portal que abriu uma passagem cósmica interdimensional por onde o sacerdote passou, e ele nunca mais foi visto. Mas a verdade é que não existem fatos para dar suporte a essa teoria, e não existem registros escritos da escavação. Mesmo assim, os moradores da região continuam a relatar estranhos avistamentos no local. E sendo bem sincero, eu também gostaria de ver um portal cósmico sendo aberto bem diante de meus olhos. Espaços liminares. Já faz alguns anos que existe um zum na internet sobre uma coisa conhecida como espaços liminares. Mas o que precisamente são essas locações incomuns, que têm propriedades desconcertantes? Bom, a palavra liminar vem do latim limen, que pode ser traduzida como limiar ou limite. No contexto popular, compartilhado em imagens na internet sobre o tema, um espaço liminar é um local geralmente construído para servir de passagem, e não para se permanecer.
É um limiar entre o ponto A e o ponto B. Por exemplo, corredores, escadarias, estacionamentos e portas. No entanto, foi postulado que quando você está totalmente sozinho em um desses espaços, você pode sentir uma sensação enervante de isolamento nunca vista antes, quase como se você tivesse entrado em um lugar que te desconecta do restante da realidade. Esse fenômeno tomou a internet e até levou à criação de um subreddit chamado Liminal Space, onde as pessoas compartilham imagens de ambientes que poderiam ser espaços liminares. Muitas pessoas chegam a afirmar que podem sentir os efeitos da solidão do espaço liminar apenas observando as fotos. Essas imagens podem ser fotos de ambientes reais, desenhos gerados por computador e mesmo obras de arte. Um exemplo viral é essa imagem de um corredor comum, com papel de parede amarelo canário, que de maneira meio bizarra parece causar arrepios na maioria das pessoas, e por isso tornou-se a definição ideal de um espaço liminar. De fato, ele até inspirou um jogo de videogame chamado The Backrooms. Em diversos desses espaços liminares, a sensação de entrar nesses ambientes é descrita como se você tivesse atravessado a barreira de um portal para outro mundo, seja psicológica ou literalmente falando. Outra ideia maluca que foi postada online é que os espaços liminares são apenas o espaço entre outros mundos, o limiar entre a nossa realidade e outra realidade semelhante, embora desconcertante, onde sabe-se lá o que pode estar esperando por aqueles que ousam atravessar. É claro que isso é apenas uma creepypasta criada para entreter os internautas, mas é difícil negar a sensação estranha provocada por esses lugares solitários e meio nostálgicos. Mas e você? Já esteve em algum lugar que pode ser considerado um espaço liminar de algum tipo? Por que você não compartilha sua experiência com a gente nos comentários aqui embaixo? Ilha em Waitangi. Traduzindo da língua El Molo, nativa do Quênia, a palavra em Waitangi significa sem volta. E esse é um nome bem apropriado para a ilha que fica localizada nesse país, de onde, segundo as lendas locais, ninguém nunca voltou. De acordo com fontes jornalísticas locais, em 1935, o explorador inglês chamado Vivian Fuchs liderou uma expedição para a ilha, junto de 5 outros recrutas, depois de ficar sabendo da sua reputação de mal-assombrada. Embora ele não tenha sequer pisado na ilha, ele bravamente mandou seus companheiros, W.S. Dyson e W.R.H. Martin, direto para a ilha, enquanto ele e o resto do grupo esperavam em segurança em uma área próxima à ilha. O time desenvolveu um sistema em que os 2 homens na ilha deveriam acender suas lanternas todas as noites, para sinalizar que estavam bem. E realmente tudo ficou bem, até que algumas noites depois, os sinais pararam. Fuchs e seu time partiram para a ilha, e a revistaram em busca de seus homens, mas sem sucesso. Eles sumiram sem deixar vestígios, como se tivessem sido levados para outra dimensão. Por sorte, Fuchs e os outros membros do time de resgate conseguiram sair da ilha, mas os seus companheiros desaparecidos nunca voltaram a aparecer. Os detalhes sobre essa história são esparsos e vêm de fontes online de procedência duvidosa. Então, sua veracidade ainda é um ponto aberto para debates. No entanto, pode ser que haja uma possibilidade verdadeira das pessoas desaparecerem na ilha. Deixe-me explicar melhor. Um ponto importante de se notar é o formato distinto da ilha, parecido com uma caldeira, o que sugere que talvez essa seja a cratera de um antigo vulcão. Sabe-se que o lago Turkana, que é onde a ilha fica localizada, é lar de diversos outros vulcões inativos. Então, é possível que a cratera da ilha emita vapores vulcânicos invisíveis e venenosos, que podem sufocar qualquer um que ouse descer em suas profundezas, onde o gás pode acumular em grandes concentrações. Ou, em uma teoria ainda mais maluca, é possível que, caso haja uma camada instável de magma logo abaixo do solo, essa camada superficial pode eventualmente se abrir, engolindo aqueles que pisam sobre ela. Logo em seguida, as pedras soltas e o magma resfriado fecham mais uma vez o buraco, eliminando qualquer evidência. É claro que sem uma análise geológica da composição da cratera da ilha, é impossível dizer com certeza se esse é o caso. Mas não tem como negar que essa é uma ideia bastante interessante. Bom, tem que ser isso, ou a ilha vulcânica é o próprio portão de entrada para o inferno. Mas eu vou deixar isso para você decidir. O Portão do Paraíso. Na região chinesa de Hunan fica a Tianmenshan, cujo nome pode ser traduzido para algo como Montanha do Portão do Paraíso. De acordo com fontes locais, uma imensa caverna colapsou de dentro da montanha no ano de 263 da Era Comum, resultando em um grande buraco de 55 metros de largura. E embora seja bastante comum que formações calcáreas como essa acabem erodindo, já que elas são formadas por rochas macias e solúveis em água, muitos acreditam que o que aconteceu em Tianmenshan foi causado por intervenção divina. De fato, a lenda local conta que a abertura é na verdade um portal entre o paraíso e a terra. Segundo a história, um certo dia, os moradores da região viram a caverna em Tianmenshan ruindo. Enquanto as pedras se esfarelavam lentamente, 5 nuvens celestiais surgiram e então se separaram para revelar o portão do paraíso. De repente, a voz do imperador de Jade, que de acordo com a teologia taoísta,
É o primeiro Deus no paraíso, desceu dos céus e lançou bênçãos divinas sobre as pessoas. Depois disso, a montanha passou a ser chamada de Portão do Paraíso. E mesmo que já tenham se passado séculos, muitas pessoas ainda acreditam que aquele é um tipo de portal espiritual. Alguns entendem que o lugar é um portal físico, enquanto outros o percebem como um ponto de comunicação ou um portal espiritual, que conectam as mentes dos que acreditam nos poderes superiores. E quando os raios de sol atravessam pela abertura da montanha, não é difícil entender por que as pessoas mais espiritualizadas se sentem como se estivessem entrando em um estado alterado de consciência, diante de um cenário tão sublime. Dito isso, e levando em conta o mundo em que vivemos, é mais provável que esse buraco na montanha seja mais uma armadilha para turistas, e que o suposto portal leva as pessoas às lojinhas de souvenirs e aos McDonald's que ficam do outro lado. Obra do Diabo. Isso que você está vendo agora é a Hakonsbrücke, na Alemanha. Como você pode ver, quando a ponte é refletida na água, é formado o desenho satisfatório de um círculo perfeito, que parece uma forma de conexão e o ponto de entrada para o mundo invertido logo abaixo. Como eu já disse mais cedo, a natureza não linear e contínua dos círculos é associada com frequência aos portais. Assim como as propriedades reflexivas da água podem ser comparadas com as teorias de que as superfícies espelhadas são portais para os espíritos. Então não é de surpreender que esse lugar já foi o palco de inúmeras lendas sinistras. A mais famosa delas remonta ao período medieval, quando diversas pontes de pedra como essa foram construídas por toda a Europa. Os camponeses acreditavam que essas pontes perfeitas, e que pareciam desafiar a gravidade, só podiam ser erguidas se o próprio diabo estivesse ajudando a construí-las, e por isso foram apelidadas de Pontes do Diabo. Em compensação pela ajuda para construir essas estruturas magníficas, o diabo exigia uma pequena taxa, a alma da primeira pessoa a cruzar a ponte, que seria puxada diretamente para as profundezas do submundo. Mas a verdade é que essas pontes não desafiam a gravidade de fato. Elas são apenas um arranjo meticuloso de pedras sustentadas por argamassa. Mas, para caso as pobres almas que cruzam pela primeira vez as pontes estarem sofrendo por toda a eternidade no inferno, eu vou evitar passar por cima dessas pontes, só por garantia. Ah, e se você também for do tipo que prefere evitar esses lugares demoníacos, então é melhor você evitar essa região da Turquia, onde ficam as ruínas da antiga cidade de Hierápolis. A locação, que é cercada por formações bastante peculiares de calcita, é lar de um santuário conhecido como Portão do Inferno, que contém uma concentração muito elevada e incomum de dióxido de carbono. Esse gás é produzido naturalmente e é emitido das profundezas de uma rachadura na terra, que escapa para dentro do santuário. As mortes frequentes de animais desafortunados que entravam no lugar e sufocavam com o gás logo fizeram com que os antigos moradores da área associassem essas mortes e sacrifícios para as entidades demoníacas do submundo. No entanto, o único culpado nesse caso realmente era o gás venenoso. Mas dada essa conexão real com as entranhas mortais da Terra, é melhor evitar passar muito tempo nesse lugar, antes que ele traga consequências infernais para quem fica por ali. A Caverna Amarnath. Todos os anos, quando chega o verão, centenas de milhares de peregrinos hinduístas fazem uma viagem até a Caverna Amarnath, no Himalaia, para prestar adoração. Acredita-se que esse é o lugar onde o deus Shiva revelou os segredos do universo para sua esposa, Parvati. Para honrar esse evento, os hinduístas vão até a caverna, se ajoelham diante de uma coluna impressionante de gelo, que é formada pelo gotejamento de água congelante do teto da estrutura, e prestam suas reverências, às vezes vivenciando a iluminação divina. Em geral, as cavernas são o ponto central de inúmeras lendas de exploradores espirituais que conseguiram ascender a estados elevados da mente e atingiram a iluminação espiritual. Na fé hindu, indivíduos sagrados que comprometem suas vidas para atingir a ascensão espiritual frequentemente se isolam em cavernas por meses e até anos às vezes, privando-se dos confortos mundanos. Isso supostamente os permite atingir um estado meditativo tão profundo que eles atingem um nível alterado de consciência, num estado em que muitos alegam conseguir se comunicar com entidades superiores. É quase como se eles pudessem abrir um portal espiritual para se comunicar com seres divinos. E os peregrinos da caverna Amarnath relatam experiências similares. E embora pareça possível que essas experiências espirituais sejam legítimas, também é importante notar os efeitos colaterais psicológicos que podem ser experimentados em locais como esse. Em uma caverna escura, quando se está sozinho, a falta de estímulos visuais pode de fato induzir alucinações, já que o cérebro começa a tentar preencher os vazios, em um fenômeno psicológico semelhante ao efeito Caputo, que eu mencionei mais cedo. Além disso, muitas cavernas oferecem um suprimento de oxigênio menor do que o considerado ideal, o que pode causar a redução da atividade cerebral, fazendo com que as pessoas vejam alucinações. Então, ou os visitantes da caverna sagrada estão se comunicando com seres divinos, ou eles estão brisando em meio à escuridão e à falta de oxigênio.
Qualquer que seja a opção correta, parece ser um programa bem legal para uma noite de sexta-feira. A magia real. Depois de todo esse papo sobre atividades de outros mundos, talvez seja literalmente uma boa ideia voltar um pouco para a Terra, já que o planeta está repleto de magia de verdade, que pode ser apreciada em coisas da vida cotidiana. 2020 com certeza foi um péssimo ano para muitas pessoas. Sem poder viajar e com restrições nas interações sociais, nosso mundo fervilhante, de repente, pareceu totalmente desconectado. É por isso que a Fundação Benedictas Gilis criou um portal. Para ser mais preciso, eles conectaram as ruas da Polônia e da Lituânia via um portal transmitido em tempo real. À medida que as pessoas transitavam pelas ruas da Polônia, elas podiam ver uma transmissão ao vivo das pessoas na Lituânia e vice-versa, o que permitia a interação entre as duas cidades. Você pode estar pensando, mas esse nem é um portal de verdade. Mas tente pensar mais um pouco. Com nossos celulares, a correria do dia a dia e até com a maneira como nós somos capazes de capturar um momento do tempo usando nossas câmeras, nós acabamos ficando dessensibilizados diante da magia da vida real, que está ao nosso redor todos os dias. A tecnologia pode estar em todos os lugares hoje em dia, mas elas seriam vistas por nossos ancestrais como se fosse bruxaria. Então, da perspectiva de nossos antepassados, um portal que revela o que está acontecendo em outro país, ou mesmo um pequeno pedaço de vidro polido e metal que cabe na palma da mão e que permite que você se comunique de maneira instantânea com pessoas que estão do outro lado do planeta. Isso é o mais perto que se pode chegar do conceito do que seria um portal mágico. E, de fato, um que existe de verdade. Mas e você? Se aguentou ficar até aqui? Diz aí nos comentários abaixo se você realmente acredita em alguma dessas teorias malucas que vimos hoje. E também por qual desses portais você gostaria de poder passar. Como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima. Vejo você do outro lado.